Então vamos começar. Então, quais são os 10 tipos de massas conhecidos na panificação? A primeira delas é a massa de pão salgado, que todo mundo já sabe, que é o pão que vende na padaria chamado pão francês. Essa é a massa do pão salgado. A segunda massa é a massa que a gente chama de semi-doce. É aquela massa que não é nem tão doce e que não é tão salgada. Ela é feita especialmente para fazer os salgados da padaria, que são aqueles salgados da padaria que são feitos à base de massa de pão. A terceira massa nossa é a massa de pão doce, que o próprio nome já diz que são todos os pão doces que são feitos na padaria, certo? A quarta massa, então, a gente vai falar muito de uma massa de baixa hidratação. Massa de baixa hidratação, como o próprio nome diz, é uma massa que na sua composição tem menos de 65% de água, de líquido. Então, a gente chama de baixa hidratação. Depois vem a massa de alta hidratação. A massa de alta hidratação, como o próprio nome já diz também, é uma massa que tem na sua composição, na farinha, na hora que você for fazer a massa, ela tem um pouco mais de 75% de água na massa, ou líquido. Essas são as primeiras massas. E aqui a gente começa com as massas de fermentação natural. E essa você já deve ter ouvido falar, né? Na fermentação natural, ela subdivide em fermentação natural de baixa fermentação e fermentação natural de fermentação longa. O que é fermentação, massa de fermentação natural? A gente tem aqui, o fermento de Cristo, a gente tem o fermento biológico seco, a gente tem o fermento biológico fresco e a gente tem o fermento natural, que é aquele que a gente faz em casa, que é água e farinha. Se eu for analisar todos esses tipos de fermento, eles são naturais, todos eles têm a mesma composição e têm os mesmos micro-organismos vivos dentro dele. O que a diferença do fermento natural feito em casa pelo fermento industrial é que o fermento industrial, esses micro-organismos são bem concentrados ali. Por isso que quando você vai fazer a massa de pão na sua casa com fermento industrializado, ele vai um pouco mais rápido. Mas todos os fermentos que eu acabei de falar aqui são naturais. Então, existem as massas de fermentação natural. E são subdivididas. Fermentação natural de fermentação curta, que é de curto prazo. Curto prazo na fermentação natural, a gente fala que é 4 horas, 6 horas para crescer a massa. E a fermentação longa, que é entre 8, 16, 24, 36 horas, que é aquela fermentação que a gente faz de um dia para o outro. Geralmente, essas fermentações são feitas em geladeira ou câmaras frias ou em qualquer lugar em temperatura ambiente mesmo, desde que seja fermentação longa. E aí a gente passa para a massa, que a gente chama de massa folhada. Massa folhada, eu acho que você já ouviu falar também. O que é a massa folhada? É a mesma massa de um pão qualquer normal, só que dentro dela você consegue colocar em camadas, você consegue colocar margarina hidrogenada. É um tipo de margarina para fazer a massa folhada. E você vai dobrando em 4 partes, abre a massa novamente. Depois vai dobrando, deixa na geladeira descansando por 30 minutos, abre de novo e faz esse movimento por 3 vezes. Então, essa é considerada a massa folhada, tá bom? Agora a gente passa para a massa podre e a massa semi-podre. Todas essas massas, gente, que eu estou fazendo, elas estão caracterizadas, estão dentro da panificação. E você precisa fazer
todas elas, entender todas elas, para mim chegar até onde eu quero chegar com vocês na aula de hoje, tá bom? Então, a massa semipodre, como o próprio nome diz, ela não é podre, ela é quase podre. Então, para você fazer uma massa semipodre, ela tem na massa mais farinha do que margarina. Então, essa massa fica semipodre. Já a massa podre, ela é feita como se fosse uma farofa nessa massa. E aí, na hora que você vai colocar, geralmente a gente faz empada, ou então a gente faz empadão, ou então é assim, você faz como se fosse uma farofa, coloca dentro das formas, ajeita com as mãos, porque ela não vai ficar elástica, ela vai ficar tipo farofa mesmo. Essa a gente chama de massa podre. Essas são as 10 massas. Eu acho que passou algumas aí, né? Eu acho que tem mais de 10. Mas eu fui falando aqui, me empolguei e fui falando várias delas. E a última delas é a massa de pizza. É a mesma massa de pão, a massa de pizza. Mas o que acontece na massa de pizza é que o pessoal, quando vai fazer a massa de pizza, tenta colocar menos água possível e coloca azeite na massa para que aquela massa da pizza fique crocante e as bordas ficam aquelas bordas amareladas, que é aquela pizza que a gente compra, que a gente já sabe como que é feita. Então, essas são as 10 massas profissionais que a gente faz aqui na panificação, e a gente faz aqui todas elas, tá bom? Então, gente, deixa eu contar aqui quantas foram as massas que eu passei. Eu passei 10, mas eu acho que aqui deu mais de 10. Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12, então. Então, eu vou mudar depois lá as 12 tipos de massas que estão na panificação. Vou ter que mudar lá porque eu fui me empolgando aqui e falei um monte de coisa. Falamos, então, no começo da live, sobre as 12 receitas de massas que existem na panificação. Todas elas você já conhece, mas a gente vai passar um pouco por elas para vocês entenderem quais são os 12 tipos de massa. Tá bom? Analisando, quando eu comecei a estudar a panificação e a trabalhar na panificação em padarias muito grandes, o que eu cheguei à conclusão é que todas essas massas, elas seguem um padrão. Todas essas massas que eu acabei de falar para vocês, elas são massas feitas à base de massas de pão. Massa doce, massa salgada, semidoce, massa podre, semipodre, massa de alta fermentação, de baixa fermentação, baixa hidratação, alta hidratação. Então, todas essas massas, elas são a base de massa de pão. E estudando em livros, estudando vários assuntos sobre panificação, eu cheguei a uma conclusão que, para se fazer todos esses tipos de massas que eu acabei de falar para vocês, a gente precisa somente de 4 receitas de massas base, que são universais, que a gente pode fazer qualquer tipo de massa de pão com elas. Então, se a gente pegar essas 12 receitas que eu passei para vocês, se a gente juntar tudo, a gente só faz 4 e a gente consegue fazer todas as receitas do mundo. Na internet tem muita receita boa, que você pega uma receita boa, faz em casa, fica ótimo. Tem outras receitas que são boas também, mas quando você vai fazer a receita, você não consegue acertar. Já aconteceu isso com você? Responde aqui para mim. E aí, o que acontece? A gente costuma colocar a culpa na receita, mas de repente a culpa também nem é da receita, a culpa é da gente. Mas todas as receitas que a gente pega na internet, algumas dão certo e outras dão errado. E é por esse motivo que eu consegui tirar dessas 12 massas somente 4. E são elas: a massa base de pão salgado e rústico, a massa base neutra, a massa base de pão doce e a massa base de pão doce recheado. Todas essas receitas, se a gente fizer alguns ajustes em cada uma delas, a gente consegue fazer qualquer tipo de massa universal, qualquer uma que você quiser fazer. Combinado assim? Então,
o que acontece com esses estudos de massa? Como todas as massas, elas são massa a base de massa de pão, o que acontece é que você pode pegar essas receitas, todas essas 4 receitas, copiar no seu caderninho de receita e você faz uma massa, você faz 1000 pães. Outra massa, 1000 pães. Então, como são essas massas base? Bom, começando pela massa base de pão salgado, essa massa ela tende a ser um pouco mais simples do que as outras, porque a base dessa massa é somente água, farinha e fermento. A base dela é somente essa. Então, para você pegar essa massa e fazer um pão salgado, você vai precisar somente desses ingredientes. E aí você faz pão francês, faz baguete, faz bengala e faz todos aqueles tipos de pães rústicos que tem pestana, aquela casca crocante por cima e que se abre no meio. Esses são os pães salgados. E essa massa, como eu já disse, é bem simples, que é só a base de água, fermento e farinha. Tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre a massa base neutra. A massa base neutra, como o próprio nome já diz que ela não é nem salgada nem doce. Como eu uso essa massa base neutra? Essa massa base neutra a gente faz os salgados da padaria. Os salgados da padaria tem uns salgados que eles são feitos a massa à base de pão, a massa. São eles pão de torresmo, a massa não é nem salgada nem doce. Pão de linguiça, a massa é a massa base neutra, que não é nem salgada nem doce. Pão de frios, pão de linguiça calabresa, pão de enroladinho de salsicha e queijo, enroladinho de queijo. Então, essas massas, esses pães feitos com essa massa, tratados aqui com a gente, aqui na padaria do Saba, como massa base neutra. Ela não é nem salgada, nem doce, e os seus recheios têm que ser, genuinamente, têm que ser salgados. Não se pode colocar nessa massa um recheio doce, porque essa massa é especialmente feita para recheios salgados, porque senão o gosto não vai casar o gosto. Então, toda vez que eu falar para você massa base neutra, eu estou dizendo que é uma massa onde o recheio tem que ser salgado, tá bom? Então, o que acontece agora é que a gente vai ver a massa base de pão doce. Qual é a massa base de pão doce? Quando eu falo massa base de pão doce, eu estou dizendo que a massa é doce. Só que essa massa de pão doce, quando eu ensino para os meus alunos, eu ensino que essa massa é somente para fazer os pães doces, sem recheio, sem nada. Sem recheio por dentro e sem aquele creme por cima. Quando eu falo massa base de pão doce, eu estou dizendo que é só para você fazer o pão doce. Pão doce, qualquer um. Você pode até colocar um recheio em cima de coco, fubá, alguma coisa, mas não é para colocar nada, só para fazer a massa de pão doce. E a quarta e última massa que a gente falou aqui é a massa base de pão doce recheado. Essa massa base de pão doce recheado, ela tem umas peculiaridades com ela. Por quê? Porque essa massa precisa da estrutura para ela ser recheada por dentro e para ela ter a estrutura de aguentar aqueles creme de confeiteiro por cima, ou então qualquer creme de coco, creme de chocolate, algum creme que você for colocar em cima. Então essa massa precisa dessa estrutura, porque se ela não tiver essa estrutura, quando você colocar aquele creme por cima, na hora que você começar a crescer o pão, ele vai abaixar, ou então na hora que você colocar no forno, ele vai abaixar. Então isso que acontece é que essa massa precisa de ter uma estrutura, e para fazer essa estrutura, você pega a massa, depois que você termina de fazer a massa, você faz uma bola com a massa em cima da bancada.
E nesse momento, antes de descansar, terminou de fazer a massa, sovou, aí você vai abrir essa massa com as pontas dos dedos. Abrindo essa massa com as pontas dos dedos, você vai pegar 50 gramas de manteiga sem sal ou margarina em ponto de pomada e colocar dentro dessa bola aberta, bem no centro. E a partir daí você começa a envelopar essa massa. Você envelopando essa massa, você vai começar a sovar novamente, bem delicadamente, até que essa massa absorva completamente a manteiga que você colocou, certo? Então, por isso que ela tem essa peculiaridade, porque ela precisa ter resistência e sustentação para aguentar o recheio dentro e aguentar o creme de confeiteiro por cima. Tudo bem, gente? Combinado? Nosso assunto hoje é sobre as 4 massas base para você fazer qualquer tipo de pão modelado com ela. Tá bom? A primeira, então, como a gente já viu, é a massa base de pão salgado. Existe alguma diferença entre a massa de pão salgado? A gente pode mudar alguma coisa no pão, na massa de pão salgado? Existem algumas mudanças e algumas coisas que você pode fazer nessa massa base. Essa massa base que eu ensino para vocês aqui, já tem o vídeo aí no canal, já coloquei para vocês. Essa massa base de pão salgado, ela é, para começar, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, que a minha farinha está fraca, e uma colher de sopa rasa de sal. Tudo isso peneirado junto. Depois que você peneira tudo isso junto, o que vai acontecer com essa massa? Você vai misturar com batedor de arame fouet, misturar, até que todos os ingredientes se fundam no meio da farinha e você não consiga enxergar mais nenhum ingrediente. Misturou. Agora a gente vai acrescentar 400 ml de água, só que essa água precisa estar gelada. Se essa água não estiver gelada, você não vai conseguir a crocância do pão e nem vai conseguir aquela pestana, porque o pão salgado ele precisa ser rústico e precisa ser com a casca bem crocante mesmo, bem duro que eu posso dizer, não tem como fazer nada. A partir daí, com a colher de pau, você mistura até formar uma massinha. Gente, sempre falo isso, toda vez que você for fazer um pão salgado, essa primeira fase é uma das mais importantes. Quanto mais lisa for essa massa no começo, melhor. Porque se essa massa no começo for bem lisa, quando você for sovar a massa para chegar no ponto de véu, você chega no ponto de véu muito mais rápido do que quando você deixa grumos aqui na massa no princípio. Então, bem no comecinho aqui da massa, todas elas sempre bem lisa, para depois você, na hora que você for sovar, ficar bem mais fácil, ficar bem leve. Então, depois que você fez essa massinha bem lisa, você vai começar a acrescentar cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada. E eu vou falar de novo. Todo mundo fala para mim, 700 gramas de farinha de trigo? Só, gente, que aos poucos, até dar ponto de você começar a manusear a massa com a mão, porque vai ficar pesado com a colher de pau, você não vai conseguir mexer mais, você consegue manusear com a mão. Nesse momento que você começa a manusear com a mão, aí você vai introduzindo a farinha de trigo aos poucos, até você ver que a massa já está desprendendo do recipiente e desprendendo também das mãos. Não vai colocar 700 gramas de farinha de trigo toda, porque pode acontecer de você colocar farinha de trigo a mais e a massa ficar muito dura, ou você colocar farinha de trigo a menos. Então, sempre aos poucos, até dar ponto de você sovar com as mãos. E a partir daí, você passa a sovar essa massa na bancada enfarinhada e você vai precisar, na massa de pão salgado, não tem escolha e não tem desculpa. Você precisa atingir o ponto de véu, que é onde a massa fica bem elástica e macia.
E a partir daí você deixa descansar cerca de 20 minutos, coberto com saco plástico. E depois desse momento, aí você vem para cá, na bancada farinhada de novo. Eu não gosto de usar bancada farinhada na segunda fermentação. Eu gosto de bancada untada com óleo, porque daí eu já deixo a mesa limpa que está tudo certo. E aí você escolhe a massa de pão que você vai fazer, modelo de pão que você vai fazer, e aí você corta a massa e já faz os modelos e já deixa descansar na forma enfarinhada, pincelado enfarinhado, para depois assar. É assim que é feita a massa de pão salgado. Massa de pão salgado, então, só recapitulando, precisa ser a água gelada. Ah, mas se a água gelada vai deixar, com esse frio, vai deixar meu pão, vai demorar mais. Tá, vai demorar, mas só que se não for água salgada, água gelada, o que vai acontecer é que seu pão vai ficar macio. E pão salgado não pode ficar macio, tem que ficar crocante por cima. Não adianta essa regra, tá bom? A segunda massa é a massa base neutra. Como já disse, precisa do recheio salgado. Essa massa, ela não é nem doce, nem salgada. E ela é feita exatamente no começo, como é feito o pão, a massa de pão salgado. Então vamos lá. Primeiro, para fazer a massa base neutra, você vai precisar de peneirar 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Peneirou, mistura tudo isso muito bem para que o fermento suma no meio da farinha, porque pode dar problema aí de não crescer, então tem que sumir o fermento. Depois disso, você reserva essa farinha e a gente vai fazer a massa, que a massa é 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e depois 20 ml de óleo. Mistura isso tudo muito bem até formar um creminho bem liso e a partir daí você coloca, se é massa base neutra, você coloca 400 ml de água morna. Por que água morna agora e não gelada? Porque agora eu preciso que essa massa fique bem macia, porque ela é a massa que eu vou fazer os salgados para a padaria. Então, se você colocou água morna, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aquela farinha que a gente peneirou junto com o fermento biológico seco e vamos colocar aqui agora nesse creme que a gente fez aqui, né? Nesse líquido que a gente fez aqui. Mistura. E outra coisa que eu falo para vocês é que nessa etapa, quanto mais lisa a massa, melhor o resultado final do ponto de véu e o resultado final dos seus pães mais macios lá na frente. Deixou essa massa bem macia, bem lisa, o que você vai fazer agora? Você vai pegar cerca de 700 gramas de farinha de trigo, 700 ou 800 gramas, independe de quanto de farinha de trigo que você vai colocar. Você vai colocando aos poucos até dar ponto de você mexer com as mãos. De novo, mexeu com as mãos. Já a massa já começa a desgrudar do recipiente. E desgrudar das mãos, é hora de passar para a bancada enfarinhada e sovar delicadamente até ficar macia e elástica. Feito isso, deixa descansar por 20 minutos e depois desses 20 minutos a gente volta para a bancada com óleo para a gente sovar a massa só para ela perder aquela fermentação que ela teve lá, para ela voltar no seu estado normal. A partir do momento que ela volta para o seu estado normal de fermentação, a gente começa a cortar a massa e fazer os salgados que a gente precisa fazer com essa massa. Você escolhe qual tipo de salgado e recheio que você vai colocar e faz. E aí deixa descansar para depois assar os pães. Essa é a massa base neutra. E recapitulando, todo o recheio da massa base neutra tem que ser salgado e a água tem que ser morna. A terceira para fazer é a massa de pão doce. Como já vimos, a massa de pão doce segue a mesma regra das outras receitas que a gente fez até agora. A massa base de pão doce é somente para pão doce sem recheio. Então,
é 500 gramas de farinha de trigo peneirada junto com 10 gramas de fermento biológico seco. Mistura muito bem, peneira, mistura muito bem até que esse fermento suma no meio da farinha. Sumiu, está pronto. E guarda essa farinha para a gente usar daqui a pouco. E aí a gente parte para a massa, que a massa é 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, uma colher de chá rasa de sal e 20 ml de óleo. Fez isso, misturou, 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 vai formar um creme. Agora a gente pode mudar a água para o leite, porque é um pão doce. Então a gente vai acrescentar aqui 400 ml de leite morno. Por que morno? Porque a gente precisa que essa massa de pão doce fique bem macia. A gente precisa que essa massa de pão doce fique bem macia por dias até, né? Depois de assado. Então, feito isso, pega aquela farinha lá que você já misturou o fermento e já peneirou e passa para cá, para esse creme, esse líquido que a gente acabou de fazer. E nessa fase, como já disse, tem que ser bem lisa a massa. Bem lisa, deixou bem lisa a massa, você vai ter um resultado de pão doce lá no final, melhor. Feito isso, começa a colocar nessa massa cerca de 700 a 800 gramas de farinha de trigo peneirada e sempre aos poucos. Não coloque tudo junto, porque depois a massa pode ficar dura ou você pode colocar farinha a mais ou farinha a menos. Não dá, vai aos poucos até que essa massa comece a desgrudar da lateral do recipiente, desgrudar também das mãos. Feito isso, passou para a bancada enfarinhada e a gente começa a sovar essa massa bem delicadamente até que ela fique macia e elástica. Vai ser rápido se você deixou lá no começo a massa lisa, tá bom? Feito isso, cobre o recipiente com saco plástico com a massa e deixa descansar por 20 minutos. Passou 20 minutos, volta para cá para a bancada com óleo e sobe um pouquinho a massa para ela perder a fermentação e voltar ao seu estado normal. A partir daí, você já escolheu o seu modelo de pão doce sem recheio e vai começar a fazer o modelo de pão, põe na forma, deixa crescer para depois assar. Essa é a massa de pão doce básica, sem recheio, sem nada, tá bom, gente? E a quarta e última massa que eu tenho para falar para vocês é a massa base de pão doce recheado. Essa sim, precisa de fazer algumas mudanças nela, porque ela precisa da estrutura para receber o recheio doce e para receber o creme em si. E essa massa segue a mesma regra, que é 500 gramas de farinha de trigo peneirada com 10 gramas de fermento biológico seco, peneira muito bem para tirar tudo que é impureza e aerar a massa. Depois você, com um batedor de arame fouet, mistura muito bem para que esse fermento biológico seco, esse é o jeito certo de usar o fermento biológico seco para não dar erro na massa, de não crescer depois. Ele tem que sumir, misturar, você tem que misturar, e ele tem que sumir no meio da farinha até você não ver mais o fermento. Esse é o jeito certo para não ter erro na massa. E a partir daí, gente, você reserva essa farinha de trigo com fermento que a gente vai usar daqui a pouco quando a gente preparar a massa. Essa massa, lembre-se que tem um pouco de peculiaridade nela, então vamos com calma aqui para você entender bem. Essa massa é feita assim, são 2 ovos inteiros, tudo bem? 200 gramas de açúcar, uma colher de chá rasa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Essa massa é feita igualzinha o pão doce. Do mesmo jeito que você fez o pão doce, você vai fazer essa massa. Então vamos lá, recapitulando então. Depois que você fez esse creminho, como é uma massa de pão doce, eu posso usar ou água ou leite. Nesse caso, eu vou usar leite, que é 400 ml de leite morno. Coloco nesse creme e vou misturando até que talvez derreta a manteiga ou derreta o açúcar. Mistura, 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 mistura muito bem. E a partir daí, deixa esse creme bem liso, igual eu já falei. Pega a farinha que você
peneirou e misturou junto com o fermento e coloca aqui nesse creme que a gente acabou de fazer. Coloca de uma só vez, coloca todo ali e começa a misturar até que forme um creme bem liso. Essa massa, quanto mais lisa aqui no começo, gente, melhor. Eu estou parecendo repetitivo e eu gosto de ser assim, porque eu falando repetitivo assim, vocês vão gravando na mente que não é para errar mesmo, do que eu falar só uma vez e depois jogar no ar e vocês não conseguirem entender. É para isso que eu estou repetindo passo a passo para você entender. E essas receitas estão aí no canal, já fizemos várias delas, né? Feito isso, deixou esse creme, essa massa bem lisa. Agora você vai acrescentando cerca de 700 ou 800 gramas de farinha de trigo aos poucos, sempre aos poucos, para que ali você possa moderar e com a colher de pau, mexendo sempre a cada adição, você possa moderar para que a massa não fique tão seca ou que a massa não fique tão mole. Então vamos aos poucos aqui. Você vai fazer isso até você não conseguir mais mexer com a colher de pau, porque a massa ficou muito pesada. A partir daí você começa a mexer com as pontas dos dedos, né, gente? Como eu já ensinei. Mexendo com as pontas dos dedos, depois mexe com as mãos, até que essa massa dentro do recipiente comece a desgrudar do recipiente e desgrudar também das mãos. Certo até aí? Estamos combinados? Estamos entendendo até aí? Então tá. Feito isso, você vai passar essa massa para a bancada farinhada, vai começar a sovar ela até que ela fique bem macia e bem elástica. Bem elástica mesmo, porque essa a gente vai rechear, então ela precisa ficar bem elástica. Se você conseguir o ponto de véu, faça. E você vai conseguir deixar ela bem elástica e bem macia com um ponto de véu bem rápido, porque lá atrás você fez uma massa bem lisinha, como eu te falei, você lembra, né? Então, o que vai acontecer aqui? Fez a massa, já sovou, faz uma bola, coloca dentro do recipiente, cobre esse recipiente com saco plástico, deixa descansar por 20 minutos somente. Passado esse tempo, você volta a massa para cá. Gente, preste atenção. Essa massa é feita exatamente igual ao pão doce. Só que ela tem uma peculiaridade, e eu fui ler o comentário aqui e eu acabei me perdendo. Coloca essa massa na bancada enfarinhada. Fez a massa, sovou, fez a massa. Forma uma bola com essa massa, em cima da bancada ainda. A partir daqui, sem descanso ainda, você vai começar a abrir a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. E aqui no centro você vai colocar 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Pode ser margarina também. Coloca ali dentro e começa a envelopar a massa. Nesse que você começa a envelopar a massa, você vai sovando com as pontas dos dedos bem delicadamente até que essa massa absorva completamente a manteiga. Parece que vai dar tudo errado, a massa vai ficar mais mole, vai começar a grudar na mesa, vai desbancar tudo, você vai querer jogar a massa fora, mas não, tenha paciência, porque é num toque de mágica, daqui a pouco a massa absorve toda a manteiga e ela volta ao seu estado normal. Sem colocar farinha, sem nada, tá bom? Então é assim que é feito a massa de pão doce recheado. Pega essa massa já toda já sovada com a margarina, com a manteiga dentro, coloca no recipiente, cobre o recipiente com saco plástico e deixa descansar por 20 minutos. Passados esses 20 minutos, volta para a bancada a massa, começa a sovar de novo essa massa delicadamente, até que essa massa perca toda a fermentação que ela atingiu lá e volta ao seu estado normal de fermentação, bem macia e bem elástica. Depois que ela voltar no seu estado normal, aí você escolhe qual tipo de pão modelado que você vai fazer e qual tipo de recheio ou creme que você vai usar. Dica muito importante, esse é um pão doce recheado e o pão doce recheado não pode ter muito líquido no recheio. Quando você for fazer o seu recheio que você escolheu e ficar muito líquido, coloca uma colher de sopa de farinha de trigo e mistura para formar um creme para tirar e secar essa água. Porque dentro do recheio não pode ter água, porque na hora que for assar vai vazar. E na hora de descansar também vai começar a vazar dos lados ali.
tá bom? E se você for colocar o creme por cima, você precisa de um creme que pode ir no forno e um creme também que não comece a escorrer na hora de assar. E também não comece a escorrer na hora de pôr o pão para crescer. Tá bom, gente? Então falamos hoje sobre falamos primeiro sobre as 12 massas que existem na panificação. A gente transformou essas 12 massas em somente 4. E essas 4 massas são massa base de pão salgado e rústico, massa base neutra, massa base de pão doce e massa base de pão doce recheado. E falamos um pouco sobre todas elas, tá bom? Nossa live de hoje foi essa, tá bom, gente? Ó, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me conta a sua opinião sobre essas 4 receitas. Se vocês já fizeram, se já erraram, qual tipo de erro, qual tipo de acerto que vocês fazem. Eu vou ler os comentários aqui e se não houver nenhuma dúvida, a gente vai encerrar a live, porque a gente já passou de 40 minutos e talvez vocês querem fazer uma outra coisa aí, eu não vou ficar falando pelos cotovelos, tá bom? Quando eu comecei a estudar panificação e a fazer os pães modelados, eu tinha muito esse problema de pegar uma receita na internet e errar, ou então copiar uma receita e fazer a receita e errar. E eu criei esse método através disso, sabendo que eu poderia transformar todas essas massas que eu acabei de falar em somente 4. E está dando muito certo, porque há muito tempo atrás eu descobri como que deixar a farinha mais forte, como assar o pão doce, como não deixar o pão queimar em cima, queimar embaixo. Então, eu estudando muito panificação, eu fui descobrindo esses macetes e eu acabo passando para o pessoal fala que está dando muito certo. Obrigado, se está dando muito certo para você, vai dar certo para muita gente aqui, tá bom? Então, Cláudio, esse fermento de Cristo, você pode não acreditar, Cláudio, mas faz uns anos que eu já tenho esse fermento. E eu faço com ele, faço com fermento biológico seco, com fermento biológico fresco. E o fermento de Cristo, o cheiro dele é diferente, né? O gosto do pão é diferente. Você vai comendo, quando você vê, você comeu o pão todo e vai fazer outro, e vai fazer outro, e vai fazer outro. Eu gosto demais do fermento de Cristo, eu tenho há vários anos.